abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1, amém? E aconteceu, no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu, no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote nas terras dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali estava ele, a mão do Senhor, amém? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: irmão, não precisa ter vergonha não, amém? Vamos de novo, irmão, Deus, Ele não esqueceu de você. A sua vitória já está ganha. A sua bênção já está conquistada, porque Ele está do teu lado, amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, e creio que todos os irmãos ouviram falar de Ezequiel. Mas será qual o motivo de eu estar trazendo uma palavra ao público para pregar? Uma palavra que já é conhecida e que os irmãos já conhecem ela de cor. Eu trouxe apenas essa palavra aqui porque a palavra de Deus, ela se revela a cada dia a nós. A palavra, a Bíblia, a boca de Deus, ela foi escrita há milhares e milhares de anos atrás, mas até hoje ela é como um livro, ela é como uma fonte que nunca seca e que envia sabedoria às nossas vidas. Irmãos, na palavra de Deus não fala que esse homem era um rei, não fala que esse homem era um profeta, não por enquanto. Não fala que esse homem era um homem muito conhecido e que tinha muito dinheiro, mas ele era um escravo. Forte, né? Esse homem, Ezequiel, ele era filho de Buzi, um sacerdote na terra dos caldeus, como eu li aqui. E ele, Ezequiel, ele era da terra de Israel, a terra de Judá. A terra do Senhor, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. E ele foi tirado desde moço. Ele foi tirado da sua terra. E ele foi enviado à Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Sabe o que esse menino sentiu naquela hora? Como se o chão dele tivesse sumido. Esse menino, ele tinha perdido a terra. Ele tinha perdido seus pais. Mas uma coisa que ele não perdeu foi Deus. Mesmo que muitas das vezes em nossa vida parece que tudo está perdido, parece que tudo está acabado. Mesmo que parece que o leite já foi derramado e não tem como voltar atrás, ainda você tem uma esperança. Ainda você tem a fé em Deus. Ainda você tem anjos ao seu redor para te guiar e para te salvar. Mas aquele menino, ao passar dos anos, ele foi perdendo a esperança. Ele foi perdendo a fé, porque no 30º ano, quer dizer que já tinha 30 anos, que ele estava lá na terra de Babilônia. 30 anos que ele estava longe de sua terra. Aquele menino estava totalmente acabado. Ele achava que nunca mais ele ia voltar à sua terra. Ele achava que a história dele já tinha acabado. 30 anos sendo escravo, ele achava que já tinha acabado. Mas só que ele esqueceu de uma coisa. O homem, ele tem o poder de prender o corpo. Ele tem o poder de prender as mãos. Mas ele não tem poder de prender a alma. Porque a sua alma, porque a minha alma, ela não ganhou liberdade de qualquer pessoa, mas ela ganhou liberdade de Deus. E não tem inimigo nenhum, não tem Babilônia nenhuma que pode te prender, porque foi Deus que te libertou. Ele tinha esquecido isso, e muitas das vezes nós esquecemos. Muitas das vezes nós esquecemos que quem está do nosso lado é maior do que quem está no mundo, porque as adversidades são grandes, porque os problemas são grandes, e porque as lutas são grandes. Esquecemos que mesmo que as nossas lutas sejam grandes, mesmo que as adversidades sejam fortes, nós temos um Deus maior do que todas elas.
Nós esquecemos isso, que a nossa vitória é maior do que a nossa luta. Nós esquecemos que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E por isso, muitas das vezes, nós estamos caídos no chão. Não pelo pecado, mas sim pela tristeza. Aquele homem, ele estava totalmente caído. Não porque ele tinha cometido um pecado tal, outro pecado ali, mas porque ele se entristeceu. Deus não quer te ver triste. Deus quer te ver alegre. Deus não quer te ver derrotado. Deus quer te ver vitorioso. Porque mesmo se você não consiga vencer, você apenas deve dobrar os seus joelhos no chão e falar assim: eu não consigo, mas o Senhor consegue por mim. Você apenas deve orar a Deus e falar assim: Deus, eu não posso. Deus, eu sou fraco. Deus, eu sou pecador, mas Tu é perfeito, Tu é grande. Amém? Irmãos, e passaram-se 30 anos. E esse moço, que já não é mais um menino, ele estava junto ao rio Quebar, na palavra de Deus fala. E ele estava lá, mas aconteceu uma coisa diferente. Aquele menino pensava que ia ser mais um dia qualquer. Aquele homem pensava que ia ser mais um dia como qualquer outro. Mas aquele dia foi o dia da mudança. Aquele dia foi o dia da diferença. Aquele dia foi o dia que a história dele mudou da água para o vinho. Eu quero te dizer hoje, às vezes você veio aqui para a igreja, para o templo do Senhor, achando que hoje é mais um dia qualquer, achando que hoje é mais um dia comum. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia da tua vitória. Amém? Aquele menino, ele estava junto ao rio Quebar. E sabe o que aconteceu? Não foi a voz do Senhor que foi a ele, mas Deus enviou 4 anjos. Na palavra de Deus fala que Deus enviou 4 querubins ao encontro dele. Eu quero te falar uma coisa: pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai chegar na tua vida. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É que Deus, Ele não envia uma simples palavra ao encontro dos seus servos, mas Ele envia anjos ao resgate. Ele envia anjos ao encontro. Deus enviou 4 anjos de fogo para falar para ele assim: eu estou contigo. Para falar para ele assim: eu não desisti de você. Aquele homem era criticado por muitos. Muitas pessoas olhavam para ele e não davam nada, porque ele era um cativo, ele era um escravo. Mas Deus, ele não se preocupava que as suas vestes eram sujas. Deus não se preocupava se ele era um escravo ou não. Deus não se preocupava se ele era humano ou não. Deus não se preocupava se ele era pecador ou não. Não. Deus nunca se preocupou com isso. Deus apenas se preocupava como estava o coração dele. Deus apenas se preocupava como estava o íntimo dele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não vê a aparência, mas Deus vê o teu coração. E por isso que Ele te escolheu. Por isso que Ele escolheu cada um aqui, ó. Porque Deus viu o coração. Mesmo que muitos venham apontar o dedo no teu rosto e falar que você não vale a nada, você não é ninguém, Deus, Ele pega na tua mão e Ele te coloca no trono dEle. Porque mesmo que muitos acham que você é o verme do carrapato, você é um príncipe, você é uma princesa. Porque você é filho e filha do Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes o diabo usa pessoas contra nós. O inimigo de nossas almas usa pessoas para tentar nos parar. É porque ele sabe que o que Deus tem na nossa vida é grande. Ele sabe que o que Deus tem na nossa vida é enorme. E mesmo ele sabendo que nem ele pode parar, o coitado tenta ainda. Mesmo ele sabendo que Deus está do teu lado e que nada vai te parar, ele ainda tenta. Mas muitas das vezes nós damos ouvidos ao inimigo, nós entristecemos, e quando na verdade nós devemos dar ouvidos a Deus e nos alegrarmos, porque o rei está voltando. Foi o que aconteceu com aquele homem.
Ele deu ouvidos ao inimigo. Mesmo o inimigo sendo derrotado, ele deu ouvidos ao inimigo. Ele achava que ele era um ninguém, ele achava que era um Zé Ninguém. E quando na verdade ele era o príncipe de Deus. Sabe o que os anjos disseram a ele? Filho, levanta-te, pois eu quero falar contigo. Filho, filha, levanta-te, pois Deus quer falar com você. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Deus não fala com gente, vamos dizer, Deus não fala com pessoas que estão cabisbaixas. Deus, Ele não gosta de ver nós cabisbaixos. Deus não gosta de ver nós tristes. Ele fala apenas com pessoas que estão de pé. Ele fala apenas com pessoas que estão preparadas para pregar, para louvar e para profetizar o Evangelho do Senhor. Aquele homem era para ser um sacerdote, descendente do seu pai, descendente de Buzi. Mas só que ele achou que nunca mais ele ia ser sacerdote. Mas depois de 30 anos, passaram-se muitos anos, mas Deus ele enviou 4 anjos ao seu encontro e disse que ele ia ser um profeta. Mas para isso ele tinha que levantar. Para isso ele não podia ficar no chão deitado, ele não podia ficar no chão sentado, mas ele tinha que levantar. Eu não escolhi essa palavra apenas para te julgar, não, mas eu escolhi essa palavra para te ajudar. Porque mesmo que você não estejamos de pé, Deus ele nos levanta. Mesmo que nós estejamos tão fracos e tão falhos, que nós não conseguimos nem nos colocar de pé, Ele nos levanta. Sempre foi assim. Mas para Ele nos levantar, a gente tem que querer. Para Ele nos levantar, nós devemos ter fé. Para Ele nos levantar, nós devemos acreditar nele. Porque se nós não acreditarmos, não faz sentido. Porque na palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E também fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Esse homem foi escolhido. Deus ele foi ao encontro desse homem usando 4 anjos. Ele foi. Mas só que para ele levantar, ele tinha que querer. Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Para a gente levantar, a gente tem que querer. Para a gente sacudir o pó, levantar das cinzas e falar, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Nós temos que querer. Porque aquele homem, ele estava totalmente destruído. Mas naquele momento ele lembrou que Deus, ele não o havia abandonado. Mesmo aquele homem estando totalmente dilacerado, aquele homem descobriu que Deus ainda estava do seu lado. E que Deus ainda não tinha o abandonado. Essa palavra é tão bonita que o que ela nos ensina, o que ela nos mostra, é que Deus, Ele sempre vai ao nosso encontro. E quando estamos ajoelhados e não soubemos o que falar, e quando estamos orando a Deus e não soubemos nem mesmo o que dizer porque estamos chorando, Ele vai ao nosso encontro. E quando nós estamos apenas nem chorando e nem falando porque nossas lágrimas acabaram e nossas palavras também, e quando nós não sabemos o que fazer, Ele vai ao nosso encontro. Mas temos que acreditar nele sempre. Porque, como eu já disse, a luta é pesada, mas a vitória é maior. A luta é pesada, mas a vitória é maior. Aquele homem foi escolhido para profetizar os filhos caídos de Israel. Aquele homem foi escolhido a profetizar para nações, porque ele quis. De escravo, ele se tornou profeta. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não quer te ver sentado. Deus não quer te ver aceitando ser escravo de ninguém. Deus apenas Ele quer te ver pregando. Deus apenas quer te ver profetizando. Deus apenas quer te ver louvando. Deus apenas quer te ver fazendo a vontade dEle. Porque no final de tudo, no final de todas essas coisas,
você e eu, que levantamos o chão, sacudimos a poeira e não deixamos o inimigo nos dominar, nós iremos receber a coroa dos céus, uma coroa de glória, a coroa que o nosso Pai vai nos dar, uma coisa que nenhum dos nossos inimigos vai receber, uma coisa que a Babilônia não vai receber, uma coisa que apenas eu e você vai receber. Mas eu apenas quero te fazer uma pergunta, uma simples pergunta: será que você, será que eu estamos dispostos a nos colocar de pé aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu preguei essa palavra apenas por um simples motivo. Eu me identifiquei com essa palavra, porque muitas das vezes o inimigo usa pessoas para nos machucar por dentro. Muitas das vezes o inimigo usa legiões de demônios para ir ao nosso encontro e para querer nos derrotar. Mas Deus ali usa legiões de anjos para nos dar a vitória. Deus ele usa legiões de anjos para nos dar a vitória. Porque pode passar os céus e a terra, como eu disse, mas as promessas do Senhor nunca passarão. Deus ele quer te ver sorrindo. Deus ele quer te ver em pé. Não importa quantos leões, quantos ursos você mate por dia, mas Deus apenas quer ver você sorrindo. E Deus não quer ver você triste. Deus não quer ver você abalado, mas Deus quer te ver alegre. Deus quer te ver profetizando. Deus quer te ver louvando. Amém? Glória a Deus.